Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Um salmo muito conhecido e nós vamos estudar esse salmo hoje. E assim como eu coloquei aí na capa desta aula, você provavelmente aprendeu o Salmo 23 da forma errada. Então eu quero ensinar hoje para você qual é a interpretação correta do Salmo 23. Qual é a interpretação verdadeira do original que o salmista Davi falou quando ele escreveu este salmo maravilhoso, um dos salmos mais conhecidos, e eu quero estudar sobre isso com vocês hoje, tá bom? Vamos abrir a Bíblia no Salmo 23 e vamos lê-lo. Salmo 23, versículo 1 em diante diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse é o Salmo 23. Salmo 23 é um dos mais conhecidos e mais belos salmos da Bíblia. Provavelmente você já leu esse salmo. Provavelmente você já ouviu alguém citando esse salmo. Provavelmente também, se você já é um pregador da palavra, você já pregou sobre o Salmo 23. Então, esse é um dos salmos mais citados. Depois do Salmo 91, que é o campeão em ficar aberto, pegando poeira, o Salmo 23 é o segundo colocado, talvez. As lições nesse salmo aqui são diversas. Para citar algumas, a gente poderia falar sobre proteção, provisão, tudo isso. O pastor nesse salmo aqui, ele proporciona para as suas ovelhas. Ele guia as ovelhas, ele dá conforto para a ovelha. Ou seja, esse é o salmo que ele é o salmo do pastor para a ovelha, mas ele também fala sobre a ovelha em relação ao pastor. Aqui na palavra de Deus, queridos, o povo do Senhor é chamado de ovelha. Nós vemos vários versículos que fazem essa comparação entre o povo de Deus e ovelhas. Jesus disse assim, em João 10, versículo 14: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, mas ele também precisa te conhecer. Então, é importante para a gente entender o comportamento e a vida de uma ovelha para que a gente consiga entender o que o Senhor está ensinando através da vida de Davi no Salmo 23 e também quando ele faz essas comparações de se comparar com um pastor, de comparar os seus discípulos com ovelhas. Precisamos aprender isso. Então, para nós entendermos, vamos estudar hoje o Salmo 23 nos seus segredos e detalhes. E eu quero dizer para você uma coisa: provavelmente você aprendeu algo sobre o Salmo 23 que está errado. E aí, para a gente ver como essa figura do pastor e da ovelha, ela é tão assim, né? Tão falada, tão famosa. Teve uma vez que uma rádio propôs uma disputa de locução. Vamos descobrir aqui quem é o melhor locutor. Aí fizeram lá uma ação, uma promoção lá na rádio para que locutores se apresentassem
e fizesse uma disputa para escolher um locutor ali, e foi perguntado sobre qual seria o tema que esses locutores iriam utilizar para serem testados lá naquela disputa ali para se eleger o melhor locutor. Que texto seria utilizado para avaliar as habilidades desses locutores? E a maioria das pessoas que votaram, que eram ouvintes daquela rádio, votaram no Salmo 23 como o texto que seria utilizado como base para ser declarado pelos locutores ali. Agora, isso mostra que o Salmo 23 é muito, muito famoso. Se eu citar aqui os primeiros versículos, você consegue completar aí de cor. O Senhor é o meu pastor. E você completa aí na sua casa o restante do versículo. Isso mostra que já está gravado na nossa mente. Só que, como eu falei, será que verdadeiramente nós compreendemos a mensagem do Salmo 23? Será que você verdadeiramente entendeu o que o salmista Davi estava querendo dizer? Então vamos aprender hoje aqui com este jovem pastor as características relatadas por ele sobre as ovelhas, as quais o próprio Senhor Jesus comparou com aqueles que seriam seus seguidores. E aí a gente pega algumas traduções da palavra, algumas versões, para a gente fazer um comparativo. Eu vou mostrar para você aqui. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui que eu vou mostrar para você a minha tela, porque eu peguei aqui algumas versões da Bíblia para a gente poder fazer um comparativo. A versão revista e corrigida de Almeida, ela fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Depois a gente pega a versão King James atualizada. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Depois a gente pega a NVI. E ela diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Por último, a revista e atualizada de Almeida, que fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, isso aqui são as traduções da Bíblia original, lá do hebraico, onde chegaram nessas traduções aqui. E qual é o entendimento que a gente tem quando a gente lê isso aqui, queridos? Se eu perguntasse para vocês aqui, o que você entende desse salmo? Provavelmente você diria: se o Senhor é o meu pastor, a gente coloca até um "se" na frente aqui do versículo. Se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, porque Ele vai me dar tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero para viver bem. Esse é o entendimento comum do Salmo 23. Só que a gente vai ver aqui no original que não é exatamente isso que está sendo dito. No original, não é exatamente assim que o salmista está se referindo ao Senhor. Vou mostrar mais uma vez para você a tela, para você dar uma olhadinha aqui, lá no hebraico, tá? Ó, a gente tem aqui na primeira linha esse trecho do versículo em hebraico, tá? Você vê aqui meu mouse aqui na primeira linha, o hebraico, você lê da direita para a esquerda. Então você deveria ler assim, tá bom? Por isso que você vai ver aqui embaixo que está escrito da direita para a esquerda, porque o hebraico se lê assim. Aí aqui você tem uma coisa que se chama transliteração, que é uma forma de facilitar a nossa pronúncia aqui. E aqui você tem a tradução. Só que você já percebeu que essa tradução aqui ela tá diferente, ela tá literal, vinda aqui do hebraico. Então o que você entende aqui? Ó, isso aqui é somente o cabeçalho, tá? Então isso aqui a gente não vai considerar, ó. Esse quadrado aqui a gente não vai considerar porque ele é só o cabeçalho. Aqui eu tenho o link aqui de onde você pode acessar o versículo no hebraico, tá bom? Esse site aqui é muito bom. Você pode acessar o versículo no hebraico. Agora vamos começar daqui, ó, desse quadrante aqui, tá? Aqui o versículo hebraico começa. Aqui você vê já o tetragrama, né? O nome sagrado de Deus, Yahweh. Aqui você tem o tetragrama. E pode ser traduzido por Adonai, tá? O versículo, então, no original, ele seria o seguinte: Adonai, Hui, Lo, Exar.
Esse é o versículo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Foi traduzido dessa forma, tá bom? No hebraico é isso. Adonai Hui Lo Exar. Só que a tradução literal destas palavras aqui do hebraico ficaria o seguinte: Adonai, meu amigo íntimo, não faltará. O Senhor, Adonai é Senhor, o Senhor, amigo íntimo, não faltará. Agora a gente pega esse original aqui, queridos, e compara com a nossa tradução, a gente percebe que tem uma coisa diferente. Na nossa tradução, a gente é levado a entender de uma forma equivocada. Por quê? Porque no original, a gente é levado a entender o seguinte: como Deus, o Senhor, é o meu pastor, então eu não vou ter falta de nada. A tradução faz a gente entender dessa forma. Mas o original aqui, ele está dizendo uma coisa diferente disso. A tradução original ficaria assim, ó, se a gente seguisse pé da letra o que está no original. Adonai, ou seja, meu Deus, amigo íntimo, não faltará. Quem é que vai faltar ou não vai faltar aqui? As coisas que a gente precisa, é aquilo que você deseja. O que não vai faltar aqui não são coisas que nós precisamos ou queremos. Aqui o que não vai faltar é Adonai, é o seu Deus, é o amigo íntimo. Ele não vai faltar. Se a gente for traduzir todo esse entendimento disso, tudo que eu falei aqui, você poderia dizer o seguinte: a gente coloca um se, né? Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus verdadeiramente é o seu e o meu pastor, olha o entendimento que você precisa ter então, agora que você já percebeu o que está dizendo no original. Se Deus é o seu pastor, então você não tem falta de nada, porque você tendo o seu pastor, tendo Deus, o Senhor contigo, você está completo. Se você tem o Senhor, que é o seu pastor, contigo, você não precisa de mais nada. Se você tem o Senhor com você, Ele é suficiente. Olha só o entendimento de Davi, queridos, quando ele diz assim: Adonai Hui Lo Exar. Ele está dizendo: Adonai, meu amigo íntimo, ele não vai me faltar. Ou seja, ele não está falando de coisas que nós temos medo de faltar na nossa vida. Ele não está falando de coisa que nós temos medo que nos falte, o recurso, a comida, a vestimenta, as condições financeiras, o bem-estar, a saúde. Não, ele não está falando de nada disso. O que ele está dizendo aqui é que o amigo dele, o Senhor, quem é? Adonai, o amigo íntimo, não vai faltar. Adonai Hui Lo Exar. A pronúncia pode não ser perfeita, mas o sentido do texto original que eu estou reproduzindo aqui para vocês é esse. É o Senhor quem não vai faltar. Não são as coisas. É o Senhor que não pode faltar. E se você tem o Senhor como pastor, então você não tem falta de nada. Então você não vai ter necessidade de nada, porque você tem Ele. Tendo Ele, você tem tudo. Esse é o primeiro trecho do Salmo 23. Ele começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará deixa a gente um pouco confuso. Então a tradução, ela não facilita para a gente extrair a mensagem do salmista Davi aqui. A tradução, ela nos coloca um degrau que pode nos fazer tropeçar. Então por isso você precisa entender o original. O salmista está dizendo o seguinte: se o Senhor é meu pastor, Ele é o meu amigo íntimo, eu não tenho falta de nada. Agora eu faço uma pergunta para você. Você tinha entendido errado o Salmo 23? Será que você tinha entendido errado? Você achava que não ia faltar era a comida na mesa? Você achou que não ia faltar o trabalho? Você achou que não ia faltar às vezes a saúde? O que será que nada me faltará significava para você? Coloca aí para mim no comentário aí, querido. O que significava para você antes dessa aula
o nada me faltará? Eu quero ler depois aí as suas respostas, tá bom?